Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa sessão de aulas da semana. Essa semana a gente vai continuar no estudo do treinamento das redes neurais artificiais. Na semana passada, a gente teve uma semana um pouco mais conceitual. A gente pegou uma rede Perceptron e treinou meio que na mão, na verdade, aquela rede, né? A gente foi lá no Excel, implementou a rede Perceptron no Excel, um neurônio só, função de ativação bem simples, função de ativação degrau. E usando a metodologia de treinamento da rede Perceptron, a gente iniciou pesos aleatórios e conforme a metodologia, conforme os nossos resultados, né? A gente usava aqueles pesos aleatórios, passava eles para frente, via o resultado. Se o resultado tivesse bom, se a gente acertasse a previsão, a gente não fazia nada. Se a gente errasse a previsão, a gente alterava os valores dos neurônios conforme esse erro, né, esse desvio. Se era para dar positivo e desse zero, a gente diminuía o peso dos neurônios, diminuía o bias. Se fosse ao contrário, a gente aumentava os pesos do neurônio, né? Se ela não ativasse e precisasse ativar, a gente aumentava o peso dos neurônios envolvidos, proporcional ao quanto eles estavam envolvidos naquela operação. E depois de passar por todos os dados, a gente tem uma época de treinamento, e depois de passar por diversas épocas de treinamento, a gente converge para minimização do erro, do loss, que é aquele parâmetro que a gente definiu na aula passada como a diferença absoluta entre a previsão e a saída da rede, e somando tudo isso, né? Bom, a aula passada foi mais conceitual. A aula de hoje ela é uma aula um pouco mais aplicada. A gente vai continuar na sessão de treinamento, de como fazer o treinamento de uma rede neural. Ainda não é a última aula sobre treinamento, a gente vê que essa etapa de treinamento é importante, então a gente tem que construir a rede neural, construir a arquitetura da rede neural, entender o que é o neurônio, entender como são as diversas arquiteturas, o que são as funções de ativação e entender as estratégias de treinamento. E o treinar consiste em ajustar os pesos de cada neurônio para que a previsão seja a mais fidedigna possível ao rótulo de dados que a gente usa no treinamento. Isso para o caso de aprendizado supervisionado, que é o tipo de rede neural que a gente está vendo aqui. Existem outros tipos de redes neurais que são treinadas de outras formas. Aqui, no caso de aprendizado supervisionado, a gente tem uma série de dados de entrada que a gente vai usar para treinar a rede, né? Dados com rótulos específicos de saída, e aí a gente tenta ajustar, a gente busca ajustar os pesos dos neurônios para que quando a gente tiver uma entrada, né, um determinado dado de entrada, ele passe pela rede e gere uma saída similar à saída que a gente deveria ter. Bom, esse é o processo de treinamento de uma rede neural. Hoje a gente vai ver algumas falhas que a gente identificou na aula passada, algumas coisas que a gente tinha que passar por essa etapa mais, como eu vou dizer, nessa etapa mais teórica, né? Nessa etapa de entendimento de como é o treinamento, para a gente conseguir propriamente entender o que está acontecendo e como a gente pode contornar. A primeira coisa, bom, eu vou deixar isso para aulas separadas, mas então o tema das nossas aulas dessa semana são a preparação dos dados para o treinamento, que é chamado então de pré-processamento dos dados. Então na próxima aula a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a normalização dos dados.